Olá pessoal, me chamo Leandro Bonvecchio, eu sou sócio da BMF Advogados, que completa agora em 2023 seus 20 anos. Somos um escritório associado à BF e há mais de 15 anos também trabalhamos com franquias, que com todo carinho, era uma paixão que esse escritório abraçou e que a gente tem realmente conseguido trazer bastante benefício, a gente tem conseguido levar bastante, realmente, material, bastante informação para o mercado e ajudado muitos franqueados, muitos franqueadores a percorrer, a trilhar esse caminho que a gente tanto gosta, que é de franquias. O nosso objetivo aqui com o Manhãs de Franquia é convidar vocês, na verdade é um desafio, é convidá-los a trilhar esse caminho de franquias e excluir um pouco dessas premissas, dessas inverdades, dessas dúvidas que muitos franqueadores e muitos franqueados têm, muitos candidatos a franquias têm. Então a gente idealizou esse canal, idealizou essa forma de comunicação com vocês, justamente para trazer material, para trazer conteúdo, e fiquem à vontade para fazer seus comentários, para tirar suas dúvidas, para realmente a gente conseguir a cada vez mais enriquecer esse mercado. Então, nada mais justo, do que começar falando de franquia sobre o que é realmente franquia. As pessoas às vezes têm visões um tanto quanto é, diferentes, um tanto quanto errôneas, amparados em conceitos que não necessariamente são verdadeiros. Então, o que é franquia? Franquia, pessoal, é uma forma de que um negócio se expanda através de terceiros. Eu poderia expandir o negócio através de filiais, eu poderia expandir o negócio através de representação comercial, eu poderia expandir o meu negócio através de licença de uso de marca. Ao contrário, e também, somando, eu poderia expandir meu negócio através de franquias. E o que vem a ser então a franquia? A franquia, de uma forma simples para explicar, é um método, é um processo, é uma metodologia em que o franqueador, ou seja, aquele que detém a marca, detém o conhecimento, detém os métodos e processos daquele produto e serviço que ele já domina, que ele já testou, que já tem uma aprovação do público e que ele deseja expandir, ele pega essa informação, esse conjunto de informações, marca, o know-how, os métodos, processos, a metodologia desse processo e desse serviço, e coloca à disposição do mercado. Para quem? Para os candidatos a franqueados, ou seja, daquelas pessoas que se interessam em expandir aquela marca de produto e serviço, procurem o franqueador para que possam entender realmente o que é o negócio, como ele vai se expandir, de que forma ele vai se expandir, quanto custa para expandir. Então, como é que o que vem a ser, Então, voltando tudo isso. Franquia nada mais é do que estabelecer entre o dono da marca, de produto e serviço, e o candidato a franqueado, uma relação de expansão. Então, o que vem a ser a primeira situação, o primeiro documento, a primeira parte que realmente o franqueado, geralmente ele tem como preocupação e que às vezes nos procuram com isso. E é aí que a gente vai começar aos desafios desse Manhãs de Franquia, a desmistificar um pouquinho essas situações esse desenrolar do assunto, geralmente as pessoas que nos procuram e falam assim, você pode analisar meu contrato de franquia? Geralmente vão pensar daquela pessoa que procurou o franqueador, Então ele chega e fala assim, olha, tem um contrato de franquia que eu vou assinar, que eu pretendo assinar, que eu estou estudando, que eu estou analisando, e você faz esse tipo de trabalho? E aí que a gente quer conversar com vocês sobre isso. Pessoal, o contrato de franquia, ele não é o começo do relacionamento do franqueado e do franqueador. O começo do relacionamento é um documento que a gente chama de circular de oferta de franquia. E isso é muito importante vocês começarem a entender sobre isso. Por quê? Vamos agora pela questão jurídica. Existe uma lei que ela está em vigor desde começo de 2020, uma lei que foi promulgada em 2019, veio para 2020, e ela reformulou, ela trouxe para o universo jurídico uma atualização de uma lei que era de 1994.
A primeira lei de franquia no Brasil era de 1994, então ela demorou até 2019 para ser reformulada. Com alguns avanços, com bastante omissão sobre pontos que deveriam ser trazidos para a legislação e não trouxeram, mas tudo bem, não é o nosso objetivo neste primeiro episódio falar sobre isso. Nosso objetivo é o que é essa circular de oferta e por que ela é tão importante, até mais do que o contrato. Então vamos lá. A circular de oferta de franquia é um documento que o franqueador ele é obrigado a disponibilizar para você, franqueado, com todas as informações relativas ao negócio que ele pretende expandir. E como é que você... E por que disso? Porque a lei assim determina. Então, o que é importante também colocar isso para vocês? Quando vocês têm... Vamos fazer um parênteses aqui. Quando você tem uma locação, existe a lei de locação. Quando você tem a discussão de consumidor e fornecedor, você tem o Código de Defesa do Consumidor. Quando você tem o relacionamento entre empregado e empregador, você tem a CLT. O que essas três situações ela define? Quando você tem a lei de locação, ela estabelece o relacionamento entre o locador e o locatário. O Código de Defesa do Consumidor entre o fornecedor de serviço e produto e o consumidor. E a CLT, o empregado e o empregador. Tá, mas o que isso tem a ver com a lei de franquia? Pois é. A lei de franquia, ela não vem estabelecer a forma de como o franqueador vai se relacionar com o franqueado. Como assim? É exatamente isso. A lei de franquia, ela vem estabelecer quais as informações que o franqueador precisa dispor ao franqueado para que ele tome ou não a decisão de aderir àquela marca de produto ou serviço. Ou seja, para ele tomar a decisão se ele será ou não será um franqueado. Isso é de fundamental importância, pessoal. Prestem muita atenção nisso. Por quê? Porque a circular de oferta, a gente até... existe um termo que a gente fala do full disclosure, ou seja, a informação completa. Ou seja, o franqueado, ele precisa ter na mão um documento em que contenham todas as informações necessárias para que ele possa avaliar, para que ele possa questionar, para que ele possa esclarecer, pedir esclarecimentos antes de tomar a decisão de ser franqueado daquela marca de produto ou serviço. Então vocês podem entender o seguinte, mas isso é mais importante que o contrato, pessoal. Ele é de uma riqueza ímpar. Porque é através da circular de oferta que você vai... É claro, ali não está o segredo do negócio. E nem deveria estar. Mas ali estão as informações que a legislação determina que o franqueador informe sobre todos os aspectos relacionados a essa expansão. Ou seja, em linhas gerais, como que será o treinamento, como que a gente vai tratar sobre a concorrência, se vai ter exclusividade, se não vai ter exclusividade diária, se é obrigado a você ter uma compra mínima, se não é obrigado, como é que vai ser a questão sobre a questão de sucessão, repasse, ou seja, informações, a lista dos franqueados, a relação das marcas, ou seja, detalhes do negócio. Ah, mas isso não está no contrato? Calma, pessoal, a gente vai chegar lá ainda. O que é importante é você esclarecer que a leitura da circular de oferta e o esclarecimento da circular de oferta, ela é antes do contrato. Tanto que, se a minha explicação não basta, então eu vou fazer a explicação legal da lei. O contrato de franquia, ele é um anexo, ele é uma parte da circular de oferta. Ele não existe por si só. Não sei se vocês conseguem entender que a lei de franquia estabelece que a circular de oferta ela deve conter o contrato como parte dela e não ela sozinha. O contrato não existe sem a circular de oferta. A circular de oferta é um documento mais completo, é um documento mais abrangente, é um documento que realmente deve trazer para o franqueado, o candidato a franqueado, as informações que ele precisa para avalizar e decidir sobre o negócio.
E essa importância é vital, porque quando as pessoas nos procuram para tomar, para analisar o contrato de franquia, e é aí que vem a situação, muitas vezes vem a questão, mas você não vai... Não, a gente precisa analisar a circular de oferta antes. Porque a depender do que estiver contendo ou não estiver contendo na circular de oferta, é aí que vem a questão da assessoria jurídica de informar a você, candidato a franqueado, o que falta. O que você precisa realmente conversar com o franqueador para que ele esclareça alguns detalhes do negócio. Tanto é que a lei de franquia estabelece que entre o envio da circular de oferta e a assinatura do contrato de franquia, ou qualquer tipo de pagamento, nada pode ocorrer no intervalo inferior a 10 dias. Por que 10 dias? Porque é um tempo que o legislador, né, quem fez a lei, entende que é um tempo razoável para que você leia a circular de oferta completa, esclareça e tire todas as suas dúvidas, discuta sobre o negócio antes de assinar o contrato de franquia ou pagar algum valor. Entenderam como a circular ela é muito mais importante do ponto de vista de começo de uma análise do que do contrato? Porque se eu começar a analisar a circular de oferta e entender que aquilo não é para mim, ou está faltando muita informação e o franqueador não me disponibiliza o acesso àquela informação, não estou falando sobre o segredo do negócio, mas sobre informações que deveriam haver. Se não há clareza na informação da circular de oferta, por qual razão você vai querer continuar e ler o contrato? Estão entendendo que um processo, ele tem um fluxo, e esse fluxo ele tem que ser respeitado. Então não adianta você partir do final dele para o começo, ou seja, partir da análise do contrato, porque a análise do contrato ele só é o final dessa história. Quando você pegar a caneta, né, vamos falar do ponto de vista que agora muitas vezes, muitos não, né? A grande maioria é assinatura eletrônica. Mas quando você pensa na decisão de tomar, quando você toma a decisão de assinar aquele contrato de franquia, esse percurso anterior da análise da circular de oferta, ele é muito importante. Se não passar por essa análise, eu ouso a afirmar para vocês que vocês podem estar analisando um contrato que nem espelhem a realidade do negócio, que não espelhe o que realmente vocês precisam fazer, o que o franqueador vai fazer por vocês, o que ficou à vontade das partes envolvidas. Então, pessoal, primeira coisa desse episódio é muito importante. Atenção à circular de oferta. Seja você franqueado, candidato a franqueado, seja você franqueador. E por que você franqueador? Tem que ter porque você é o dono desse documento. A circular de franquia, ela nasce da sua vontade de querer franquear aquele negócio. Então, independente do seu conceito de justo, injusto, adequado ou inadequado, você precisa, pelo menos, seguir o que a lei determina para você apresentar isso para o franqueado. E aquele texto tem que ter clareza, aquele texto tem que ter coesão. O texto da circular de oferta de franquia, ele precisa ser completo. E quando eu digo completo você deveria ler aquele documento e vender para si mesmo, ou seja, com essas informações eu estaria apto, como se você não conhecesse o negócio, eu estaria apto a decidir se eu apostaria ou não apostaria nessa marca. Então você, franqueador, tem essa obrigação de realmente dispor um documento que seja completo e que seja claro. E como é que você faz isso? De fato, trazendo todos os elementos reais do seu negócio para dentro da circular de oferta, para que aquilo inspire, para que aquilo reflita o que é que você está realmente fazendo, o que é o seu negócio. Não importa se é a venda de um produto ou a prestação de um serviço. O que importa é aquela informação está clara e reflete o meu negócio. Esse é o desafio do franqueador. E, em conjunto com a circular de oferta, existe um outro documento que a lei não cita, não de forma específica, mas que é fundamental para a análise de você, candidato a franqueado, que é o quê? O plano de negócios da sua unidade, ou seja, o plano estimado de negócio. E por que isso é importante? Porque, pessoal, quando o franqueador decidiu franquear um negócio,
seja de produto ou serviço, ele precisa construir a circular de oferta. E para construir a circular de oferta, ele parte de um plano de negócio para que aquilo seja vendável, seja replicável, seja multiplicável por outro, que é o franqueado. Então, o plano de negócio, o que é o plano de negócio, né? Em termos bem gerais, são as estimativas, as simulações daquele negócio. Então, é como se você transportasse as informações que estão lá na circular de oferta para uma planilha em que ela demonstre, em que ela indique, em que ela exemplifique como que será a vida, pelo menos a estimativa de vida daquela unidade franqueada. E por que isso é importante? Porque, pessoal, de novo, nós não chegaremos à análise do contrato de franquia se esses dois pontos iniciais não estiverem muito bem esclarecidos. Se a circular de oferta não exprimir realmente como que é o negócio e todas as informações necessárias e se o plano de negócio não for coerente com a circular de oferta. Então, o plano de negócio, em conjunto com a circular de oferta, formam o que eu posso dizer para vocês o pontapé inicial para que você consiga, franqueado, entender se você fará adesão ou não fará adesão a essa marca. Isso é muito importante. Ah, mas isso que tem a ver com o jurídico? Tem tudo a ver. Porque a partir da análise do plano de negócio, ainda que o jurídico não tenha uma formação em economia e em contábil, ele consegue mostrar para você se existe completude, se existe integralidade daquele plano de negócio a partir da circular de oferta. Dando um exemplo para vocês. A circular de oferta vai falar que você precisa fazer um investimento assim, que você precisa comprar maquinário assado, que você precisa... Ou seja, ela vai estimar algumas situações que eu vou pegar o plano de negócios e tentar identificar se ali estão aquelas linhas. Porque senão, às vezes eu vou pegar um plano de negócio que não está previsto obrigações que o franqueador falou que é obrigado. Por exemplo, é obrigado você a participar de treinamentos de... Tá, isso está no plano de negócio? Existe uma linha contingenciando esse valor? Então, por que é importante essa análise do plano de negócios junto com a circular de oferta? Para entender se realmente o negócio colocado na minha frente para analisar e me preparar se eu seria ou não seria um candidato, se aquela informação está completa. Eu não estou dizendo que se a informação está certa ou se a informação está errada. Isso vai ser um outro momento. Eu quero saber se a informação está completa. A partir de uma informação completa, eu começo a ter um cenário que me possibilita realmente, né, aí de forma mais concreta, analisar se aquelas estimativas do plano de negócio são verídicas ou se não são verídicas, se elas são realmente fantasiosas ou se elas têm concretude. Então, lembre, pessoal, é um fluxo, é um processo, é um caminho, é uma trilha, não é um trilho, é uma trilha que você vai percorrer. Então é importante, franqueador, que você tenha esses documentos não só atualizados, mas completos e coerentes. Completos e realmente que eles façam sentido. Que você não tenha nenhum receio de submeter essa documentação a uma análise contábil financeira e, de fato, um perito, né? Um perito, não estou dizendo a questão processual, mas um expert em finanças e economia fala assim, não, realmente, esse plano de negócio, se for para esse produto ou serviço, da forma que está, as estimativas são coerentes. Agora, se elas estão corretas para você aplicar aquele negócio em determinadas localidades, é um outro, e a gente também vai falar isso em outro episódio, isso é um outro assunto. Então, voltando, vocês perceberam que eu não cheguei ainda no contrato de franquia. Por que eu não cheguei no contrato de franquia? Porque justamente se eu preciso do plano de negócio e da circular de ofertas juntas, casadas, conjugadas e analisadas, para que a gente tenha no final desse período, vamos pensar de 10 dias, ah, mas pode ser mais? Pode. Muitos franqueados às vezes demoram 30, 40, mais de 60 dias, às vezes 90 dias para tomar uma decisão. Isso é errado? Não. Desde que você use realmente todo esse tempo para investigar a completude daquelas informações. Se você fez isso, aí realmente a decisão final sobre entrar ou não entrar naquela marca
Vai ser uma decisão muito mais informada, muito mais esclarecida do que uma informação de momento, uma informação de emoção. Então, vamos voltar. Você tendo a circular de oferta e o plano de negócio na sua mão, e depois de muito bem estudado, analisado, criticado, pedido de esclarecimentos, o que você vai ter na sua frente? Pelo menos 3 caminhos. Não quero aderir a esse negócio, para mim não ficou nada claro. Para mim ficou, segundo o cenário, ficou totalmente claro e eu quero aderir a esse negócio. Ou pelo menos o terceiro cenário. Olha, eu gostaria de aderir a esse negócio. Entretanto, pelo que eu analisei da circular de oferta e do plano de negócios, eu proporia alguns ajustes. Ponto, pessoal. Agora entrou o contrato de franquia. Por quê? Porque o contrato de franquia, como eu falei para vocês lá atrás, não é um anexo da circular de oferta, um texto padrão? Perfeito. Mas o contrato de franquia, pessoal, o que vem a ser? É o acordo de vontade das partes, ou seja, a vontade do franqueador selada com a vontade do franqueado, eles se unem, selam um pacto, que é o contrato de franquia. Então, todas aquelas alterações, todas aquelas situações que você entendeu que precisam ser mais esclarecidas ou precisam ser ajustadas para cima, para baixo, concessões, carências, ou seja, tudo aquilo que você quer propor ao franqueador para que você seja um franqueado dele, virão no contrato de franquia. Ah, mas eu não vou então mudar a circular de oferta? Não. A circular de oferta ela não será alterada para cada franqueado. A circular de oferta ele é um documento único, padrão, que é vigente até você trocar a circular de oferta por uma outra versão dela, ou seja, com o tempo, às vezes é normal que o franqueador ele atualize a circular de oferta com informações e ele tire uma versão de linha e coloque outra versão na linha. Mas isso não significa que para cada franqueado vai ter uma versão da circular de oferta. Para cada franqueado vai ter um contrato. Então, esse contrato, sim, ele pode ser ajustado, personalizado, aperfeiçoado para aquele cenário daquele franqueado. Ou seja, se o franqueador entender que o que o franqueado está pedindo tem concretude, tem licitude, é correto para o negócio, é interessante trazer esse franqueado para dentro da rede e assumir alguns compromissos com ele, é no contrato de franquia que esses ajustes serão realizados. Então, vocês conseguiram entender por que o contrato de franquia é a última coisa que a gente vai analisar nessa relação? Porque se eu não tiver a decisão de seguir adiante, eu nem chego no contrato de franquia. Se a circular de oferta e o plano de negócio eles forem totalmente dissociados um do outro, o franqueado não vai nem seguir adiante com isso. Se o contrato, se o circular de oferta e o plano de negócio até forem associados entre si, mas tiverem muita coisa faltando, muita nebulosidade nesse assunto, o franqueado inteligente não vai seguir nessa situação. Então, o que é importante deixar bem resumido para vocês, esclarecido? Pensem que quando você procurar, seja franqueador, quando você procura a expansão pelo método da franquia, e você, candidato a franqueado, decide ser um empreendedor numa modalidade franqueado, essa trilha ela tem que ser muito clara. Ou seja, prestem muita atenção que se vocês não seguirem pelo menos esses passos iniciais, a possibilidade, eu não estou falando probabilidade, estou falando a possibilidade de um litígio, de uma discussão lá na frente da operação ou até antes da operação, ela aumenta demais essas chances. Por quê? Porque vocês não tiveram a oportunidade de conversar sobre o negócio antes da circular, antes do contrato de franquia ser assinado. Então, deixando bem claro para vocês, nesse primeiro episódio, circular de oferta é o documento mais importante que abre a discussão como fala, debate entre franqueador e franqueado. Seja pela perspectiva do franqueador, seja pela perspectiva do franqueado, a circular de oferta é o documento padrão mais importante e que dá início, inaugura essa relação entre vocês.
associado à circular de oferta, o plano de negócios completo, claro, e que espelhe o negócio realmente, e que espelhe a circular de oferta, ele vem ser o segundo documento mais importante para formar o conjunto que será colocado para o candidato a franqueado analisar. Então, é muito importante, franqueador, ter esses dois documentos corretos, completos e que realmente espelhem o negócio, e o franqueado ter esses documentos na mão e que realmente ou ele tenha capacidade de leitura e interpretação dessas primeiras informações, ou procure um profissional para fazê-lo. Por que isso é importante? Porque quem vai assinar o documento, né, o candidato a franqueado, é claro que ele, se ele está buscando, ele tem vontade. E a vontade, é claro que ela tem um componente racional, mas ela também tem um componente emocional. Às vezes a marca é muito legal, a pessoa se identifica demais com o negócio e ela não tem a clareza de separar de fato o que é a paixão por aquilo com o que é a realidade daquele negócio. Então é importante um profissional da área jurídica, da área de negócios, de consultoria de negócios, de consultoria financeira, contábil, a entender, a colocar para vocês, né, mesmo que seja uma crítica ao franqueador, ou seja, uma segunda opinião sobre aquele documento, ou seja, ao franqueado, o que de fato está sendo colocado para ele. O que de fato ele precisa buscar com o franqueador uma reanálise da situação para que entenda se estão faltando alguns elementos e se é possível suprir isso e se é possível dar continuidade a essa operação. Então, eu espero ter vencido esse primeiro desafio com vocês nesse episódio, que vocês tenham entendido qual é a importância da circular de oferta, qual a importância do plano de negócio e para que serve o contrato de franquia, se não selar a vontade desses dois lados, selar como será a vida desses dois lados a partir dessa assinatura desse contrato. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor para vocês. É um assunto que é muito dinâmico, esse é só o começo, são muitos pontos que iremos abordar daqui para diante. Então, nessas manhãs de franquias, fica aí o desafio para vocês que querem conhecer mais, que querem entender mais e que querem desmistificar realmente alguns conceitos de franquia. Espero ter atendido a satisfação de vocês, espero ter atendido a atenção de vocês e voltamos numa próxima com mais tópicos muito importantes no Manhãs de Franquia desse universo tão bacana. Muito obrigado, pessoal.